A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Para hoje, Hebreus capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e iniciozinho do versículo 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O nosso tema é a importância da nossa fé em Deus. A gente tem pensado sobre isso. Ontem, inclusive, nós lemos também em Hebreus mais 11. Hebreus 11, verso 1. É porque Hebreus, hoje 12, aqui, versos 1 e 2. Porque Hebreus, ele é um dos livros da Bíblia que trata especificamente da fé, da nossa fé. Como também Romanos, a partir do capítulo 4, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. Hoje a gente aprende aqui que essa fé de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, por meio da qual a gente acessa Deus, a gente agrada a Deus, e os nossos anseios espirituais são atendidos, porque Ele nos traz vida, vida abundante, ela não vem de nós. Olha que coisa interessante. Não é algo que vem de nós, que eu tenho a capacidade de crer. Tanto que o verso 2 de Hebreus 12, o texto que nós lemos, vai dizer que Jesus é o autor e o consumador dessa fé. É Ele que é o autor e é Ele que faz com que a fé exista. A fé, portanto, bíblica, a fé de Jesus Cristo, que João, o apóstolo, vai dizer, a fé que vence o mundo, a nossa fé, nos é dada por Deus por meio de Cristo Jesus. É aquele processo lá de Romanos 10, 17. Eu ouço a palavra de Cristo, a palavra de Deus, e eu me abro a essa palavra, e o Espírito Santo me concede esse dom, que é a capacidade dada por Deus em Cristo de crer no Evangelho, de crer em Jesus Cristo. A nossa fé é um dom nos dado. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas isso é complicado. Você não prega dizendo, crê em Deus, a Bíblia não... Sim, é verdade. A gente precisa, e aqui o texto vai mostrar, há uma parte no que se refere a nós, mas é uma parte pequenina. É uma parte que tem a ver também com o dom de Deus, porque foi Deus que nos deu a capacidade de entender, de sentir, de ouvindo a palavra de Deus ser tocado. E quando a gente se abre a essa palavra é quando a gente aceita Cristo, não é? Mas eu quero falar para você que já é cristão há muito tempo, há algum tempo, há pouco tempo. A fé que você recebeu como dom, que Jesus é o autor e o consumador, ela vai crescer na sua vida. Aí, aqui o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, vai ensinar no versículo 1 desse capítulo 12, que ela vai crescer na nossa vida, ela vai se tornar o nosso caminhar, porque essa é a nossa vocação, caminhar por fé, Romanos 1,17, de fé em fé, mas a gente vai andar nesse caminho na medida em que a gente deixar todo o peso. O que é todo o peso aqui que o autor está dizendo? Às vezes é coisa boa, trabalho, passear, mas se você faz isso demais e você deixa de buscar a Deus, de cuidar da sua família, de cuidar das pessoas, que é fazer a obra de Deus, de orar, de ler a palavra, isso é um peso. Isso vai te impedir de você aumentar na sua fé. Outra postura que ele vai dizer aqui, que é o pecado. Inclusive ele vai dizer, o pecado que tão firmemente se apega a nós. Falamos sobre isso no domingo passado pela manhã.
É a nossa tendência, nós temos essa tendência para o pecado. É por isso que a gente precisa estar vigilante. A gente precisa estar em oração. A gente precisa, ele vai dizer no verso 1, perseverar, perseverante na nossa carreira. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu sou um jovem de fé. E com essa perseverança eu vou deixar todo o peso e todo o pecado. Paulo vai falar sobre isso também, lá em Romanos 6, depois leia lá, a partir do versículo 12, Romanos 6, do 12 ao 14, ele vai falar sobre isso. Que nós devemos não permitir que o pecado reine em nós, não oferecer os nossos membros ao pecado, e depois ele vai dizer, ao contrário disso, oferecer os nossos membros a Deus. Aí é uma postura minha. O Senhor Jesus me dá fé por pura graça, por meio da sua palavra e do seu evangelho, e o Espírito Santo coloca a fé de Jesus Cristo em mim. Agora, como eu vou cuidar dessa fé? Eu preciso me afastar de todo o peso, tudo aquilo que me atrapalha estar perto de Deus, do pecado, e perseverantemente caminhar a minha jornada, que é ter fé. Veja que o próprio Jesus, por várias vezes, vai dizer nos seus ensinos para os seus discípulos, não seja incrédulo, mas crente. Ele vai dizer para Tomé, ele vai dizer para os discípulos, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele vai dizer para as multidões, peçam, busquem, batam. Então ele vai estimular, seja crente, é uma postura nossa. Por pura graça nós recebemos a fé. Agora, seja um homem ou uma mulher de fé. Quero profetizar um dia como um final de semana abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. A gente se vê na segunda-feira nas reflexões. E amanhã, só um recado aqui. Amanhã não, na verdade domingo, culto apenas pela manhã. Ok? A gente se vê lá. Um abraço.